Oi, meu nome é Padre Mike Schmitz e você está ouvindo o podcast A Bíblia em um Ano, onde encontramos a voz de Deus e vivemos a vida através das Escrituras. O podcast original, The Bible in a Year, foi produzido pela Ascension e essa é a versão brasileira, traduzida pelo Heitor e dublada pelo Leandro. Usando a linha do tempo da Bíblia Grande Aventura, vamos ler de Gênesis até Apocalipse, descobrindo como se desenrola a história da salvação e como nos encaixamos nessa história hoje. É o dia 199, amanhã é o dia 200, pessoal. Vamos que vamos. Hoje vamos ler os capítulos 16 e 17 de Isaías e concluir o livro de Joel com o capítulo 4. Também vamos ler os versículos 21 a 24 do capítulo 10 de Provérbios. Como sempre, a Bíblia que eu uso todos os dias é a Bíblia da Grande Aventura da Ascension em inglês. Você pode acompanhar usando qualquer Bíblia que você preferir, porém recomendamos a Bíblia do Peregrino. Se você quiser saber quais vão ser os próximos capítulos ou marcar o quanto você já leu, é só baixar o nosso plano de leitura de graça no link na descrição do vídeo. E você pode se inscrever no canal e ativar o soninho. Soninho não, não durma. Você pode se inscrever e ativar o sininho para receber uma notificação sempre que postarmos os episódios. E assim, é o dia 199 já. Nesse ponto, acho que todo mundo já sabe disso, mas tem muita gente que cai de paraquedas e não sabe do que se trata o podcast ou que ela pode se inscrever. Então, é sempre bom falar. Aliás, se você descobriu esse podcast hoje ou uns dias atrás, fique à vontade para começar lá no nosso primeiro vídeo, a introdução ao período do mundo ancestral. Depois você vê o dia 1 e depois continua. Vai lá, a gente te espera. Te vejo daqui uns dias. Enfim, dia 199. Vamos ler os capítulos 16 e 17 de Isaías, o capítulo 4 de Joel e os versículos 21 a 24 do capítulo 10 de Provérbios. O livro do profeta Isaías, capítulo 16. Os moabitas se refugiam em Judá. Enviai carneiros ao soberano do país, de Petra, do deserto, ao monte Sião. Como pássaros espantados, ninhada dispersa, irão as jovens de Moabe pelos vales do Arnon. Dá-nos conselho, toma uma decisão. Adensa tua sombra como a noite, em pleno meio-dia. Esconde os fugitivos, não descubras o prófugo. Dá asilo aos fugitivos de Moabe, seu esconderijo diante do devastador. Quando cessar a opressão, terminar a devastação e desaparecer o que pisoteava o país, haverá na tenda de Davi um trono fundado na lealdade e na verdade. Nele sentará um juiz zeloso pelo direito, solícito pela justiça. Lamentações sobre Moabe. Ouvimos falar da soberba de Moabe, uma soberba desmedida. De seu orgulho, soberba e arrogância. De que valem suas bravatas? Pois os moabitas gemerão por Moabe. Todos gemerão. Pelas tortas de Quir-Haresete, suspirai profundamente aflitos. Definha a campina de Ezebom, a vinha de Sábama. Chefes de nações esmagarão seus sarmentos. Chegavam até Jazer, serpenteavam pela estepe. Seus sarmentos se estendiam e cruzavam o mar. Por isso chorarei com o pranto de Jazer, pela vinha de Sábama. Eu vos regarei com minhas lágrimas, Ezebom e Eleale, porque morrerão os refrãos de tua vindima e de tua colheita. Retiraram-se do jardim o prazer e a alegria. Nas vinhas já não cantam jubilosos, já não pisam o vinho no lagar. Os refrãos emudeceram. Por isso minhas entranhas por Moabe vibram como cítara, e meu peito pela cidade do oleiro. Um dia se verá Moabe fatigar-se rumo à sua altura. Irá com orações a seu santuário, mas nada conseguirá. Essa foi a ameaça que outrora o Senhor pronunciou contra Moabe. Mas agora diz o Senhor: dentro de 3 anos, anos de diarista, a nobreza de Moabe será humilhada com toda a sua numerosa plebe, e os que restarem serão poucos, escassos e impotentes. Capítulo 17. Oráculo contra Damasco. Vede, Damasco vai deixar de ser cidade, será um monte de entulhos. Seus povoados, abandonados para sempre, ficarão para os rebanhos, que se deitarão sem que ninguém os espante. Efraim vai perder sua praça forte e Damasco seu poderio. E ao resto de Arã acontecerá como a nobreza de Israel, oráculo do Senhor dos Exércitos. Naquele dia, a nobreza de Jacó ficará pobre e macilenta a gordura de seu corpo. Como quando o ceifador abraça a messe e seu braço ceifa as espigas, como se respigam os restolhos no vale do Rafaim. E fica só um restolho,
Como quando ao variar a oliveira ficam 2 ou 3 azeitonas no alto da copa, 4 ou 5 em seus ramos fecundos. Oráculo do Senhor, Deus de Israel. Fim da idolatria. Naquele dia, o homem se voltará para seu Criador. Seus olhos contemplarão o Santo de Israel. Já não se voltará para os altares, obra de suas próprias mãos, nem contemplará as estelas e cipos que seus próprios dedos fabricaram. Os jardins de Adonis. Naquele dia, tuas praças fortes serão como aquelas que expulsaram os heveus e os amorreus diante do avanço israelita. Ficarão desertas. Porque esqueceste Deus teu Salvador, e não te lembraste de tua rocha de refúgio. Plantavas jardins de Adonis e enxertavas mudas estrangeiras. No dia em que o plantavas, conseguias que germinasse e que florescesse o enxerto na manhã seguinte. Mas a colheita fracassa, um dia funesto de dor incurável. A maré dos povos. Ai, retumbar de multidões como retumbar de águas que retumbam. Bramido de povos como o bramido de águas impetuosas que bramam. Ele lhes dá um grito e fogem para longe, arrastados pelo vento como palha do monte, como lanugem pelo vendaval. Ao entardecer se apresenta o espanto, antes de amanhecer já não existem. Tal é o destino dos que nos saqueiam, a sorte dos que nos despojam. O livro de Joel, capítulo 4. Julgamento das nações. Atenção! Naqueles dias, naquele momento, quando eu mudar a sorte de Judá e de Jerusalém, reunirei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá. Aí as julgarei por seus delitos contra meu povo e herança. Porque dispersaram Israel pelas nações, repartiram minha terra, sortearam meu povo. Trocavam um jovem por uma prostituta. Vendiam uma prostituta por uns tragos de vinho. Também vós, Tiro, Sidônia e região filisteia, o que quereis de mim? Quereis vingar-vos de mim? Quereis que eu vos pague? Pois logo vos darei o que mereceis. Porque roubastes meu ouro e minha prata, levastes para vossos templos meus objetos preciosos. Vendestes aos gregos, os filhos de Judá e Jerusalém, para afastá-los do seu território. Pois eu os tirarei do país para onde os vendestes, farei recair sobre vós o pagamento. Venderei vossos filhos e filhas aos judeus, e eles os venderão ao povo remoto dos sabeus. Assim diz o Senhor. Julgamento militar. Anunciai às nações, declarai a guerra santa, alistai soldados, venham todos os combatentes. Dos arados forjai espadas, das podadeiras lanças. Diga, ó covarde, sou um soldado. Vinde, povos todos vizinhos, reuni-vos aí, o Senhor conduzirá seus guerreiros. Alerta, venham as nações ao vale de Josafá, pois aí me sentarei para julgar os povos vizinhos. Mãos à foice, a messe está madura. Vinde e pisai, o lagar está repleto. Transbordam as cubas, porque é abundante sua maldade. Turbas e mais turbas no vale da decisão. Porque chega o dia do Senhor no vale da decisão. Sol e lua escurecem. Os astros recolhem seu brilho. O Senhor rugirá de Sião. Levantará a voz em Jerusalém. E céu e terra tremerão. O Senhor será refúgio do seu povo, fortaleza dos israelitas. E sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que habito em Sião, meu monte santo. Jerusalém será santa, e os estrangeiros não a atravessarão. Restauração. Naquele dia, os montes manarão licor, as colinas se desfarão em leite. Os vales de Judá estarão cheios d'água. Brotará no templo do Senhor um manancial que engrossará a torrente das acácias. O Egito se tornará um deserto. Edom, estepe desolada, porque violentaram os judeus e derramaram sangue inocente em seu país. Judá será sempre habitada, Jerusalém sem interrupção. Vingarei seu sangue, não ficarão impunes, e o Senhor habitará em Sião. O livro de Provérbios, capítulo 10, versículos de 21 a 24. Lábios honrados apacentam a muitos, os nécios morrem por falta de juízo.
faz prosperar a bênção divina e nada lhe acrescenta a nossa fadiga. O nécio se diverte fazendo armadilhas, o homem prudente com a sabedoria. Ao perverso lhe acontece o que teme, ao honrado se lhe dá o que deseja. Pai Santíssimo, te louvamos e glorificamos. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Muito obrigado pelo profeta Joel, que esteve conosco por apenas 2 dias. E ainda assim, teu profeta Joel não apenas profetizou que os jovens veriam visões e os anciãos teriam sonhos, o que é cumprido na nova aliança, né? Mas também ele nos chama ao arrependimento. Assim como o profeta Isaías nos chamou a nós, né, e ao povo de Judá ao arrependimento. Nos ajude a entregar nossos corações completamente a Ti, hoje e sempre. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu acho que eu esqueci de falar ontem que... Lembra que ele fala bastante do dia do Senhor, né? E como esse dia seria importante. Mas aí no capítulo 3 ele diz depois. O que vai acontecer depois? Depois derramarei meu espírito sobre todos. Vossos filhos e filhas profetizarão, vossos anciãos terão sonhos, vossos jovens verão visões. Também sobre servos e servas derramarei naquele dia o meu espírito. E isso se cumpriu na festa de Pentecostes. Inclusive, Pedro, quando fez o discurso em Pentecostes, chamando as pessoas ao arrependimento, ele citou Joel. Ele cita exatamente essa passagem. E, cara, eu não acredito que eu não falei disso ontem. Como que eu dei um vacilo desses? Porque isso é uma coisa super importante, porque o dia do Senhor não só aconteceu, né? Joel falou dos gafanhotos, depois do exército que invadiria e traria não só a justiça de Deus, mas também o seu chamado para que eles voltassem para ele, mas também o dia do Senhor que veio durante Pentecostes e virá, por fim, como vimos hoje no capítulo 4. E cara, isso é sensacional e muito importante porque Joel fala sobre o dia do Senhor, mas ele termina dizendo o que vai acontecer depois. Que naquele dia os montes manarão licor, as colinas se farão em leite, os vales de Judá estarão cheios d'água. E essas pessoas, elas sentiram na pele, né? Por conta dessa praga de gafanhotos, elas viram como era não ter vinho, não ter leite, ver todos os seus animais morrendo de fome. Então, elas sabiam como era. Daí tem essa ideia de, eu definitivamente não quero passar por aquilo de novo. Eu escolho o que o Senhor me oferece. Só mais uma coisa que eu queria destacar sobre Joel. Que aqui tem uma parte que ele diz meio que o oposto do que lemos no capítulo 2 de Isaías e em Miqueias também, se não me falha a memória. Mas é a parte que Joel diz: venham todos os combatentes, dos arados forjai espadas, das podadeiras lanças. Digo covarde, sou um soldado. Ou seja, dos arados forjai espadas, das podadeiras lanças. Enquanto no capítulo 2 de Isaías, ele fala o contrário, né? Ele fala algo como: eles transformarão suas espadas em arados, suas lanças em podadoras. Miqueias também diz isso. Porém, Joel vem e diz: não, na verdade vocês precisam se preparar para a guerra. Precisam estar preparados para o que vem aí. E sabemos que, sim, no final, depois que tudo passar, poderemos viver em paz, paz com Deus, paz com os outros e com nós mesmos. Porém, como diz no livro de Eclesiastes, existe um tempo para tudo, inclusive tempo de guerra. Ou seja, essa ideia de que enquanto vivermos nesse mundo que é brutal, que é marcado pela violência, haverá momentos em que, e é isso que Joel está dizendo, haverá momentos em que você vai ter que pegar seus arados e transformá-los em espadas, pegar seus podadores e transformá-los em lanças e ser um guerreiro. Ele diz até para os covardes, né? Dizer não apenas os fortes, digo covarde, sou um soldado. E isso não é o plano de Deus, né? Lembra que o trabalho dos profetas não é necessariamente predizer o futuro, mas dizer, olha, agora, nesse momento, é isso aqui que você precisa fazer. É isso que você precisa fazer não porque é o ideal, não porque é o que Deus quer necessariamente, mas porque você pode acabar realmente precisando lutar. Você vai ter que pegar esses podadores e transformá-los em lanças, pegar seus arados e transformá-los em espadas. Porque esse é o preço. É esse o preço de viver em um mundo fragmentado, corrompido pelo pecado. Então, óbvio, o nosso chamado não é necessariamente pegar armas para lutarmos uns contra os outros, né? Violência física. O chamado para nós cristãos é estarmos atentos à realidade espiritual por trás disso. Assim como vimos ontem, que na profecia o rei da Babilônia simbolizava, representava Lúcifer.
Lembra do que São Paulo disse: nossa batalha não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, contra os demônios e forças obscuras que são contra nós, mesmo contra a corrupção dentro de nós mesmos e a corrupção que pode se manifestar no mundo. Esta ainda é uma batalha espiritual na qual cada um de nós está participando. Enfim, hoje também vimos o capítulo 16 de Isaías, né? E lá ele continua a profetizar contra Moabe. E, assim, lembra, Moabe é hoje a Jordânia moderna, né? Do outro lado do rio Jordão, no lado leste da Terra Santa, da Terra Prometida. E as pessoas de lá foram inimigas de Israel. Então Deus está meio que dizendo, é isso que vai acontecer com vocês. No capítulo 16 e 17 temos também o oráculo contra Damasco, ou seja, a Síria e os que restarem de lá também vão receber a justiça de Deus. E lembra, a justiça de Deus sempre tem como objetivo a conversão. Ela sempre tem como objetivo final o bem. Tanto que no versículo 7 do capítulo 17, você tem lá: naquele dia o homem se voltará para o seu Criador. Ou seja, essas pessoas pagãs, né, pessoas não judias, e até mesmo os judeus que estavam vivendo lá na Síria, na região de Damasco, todos vão se voltar ao seu Criador. Seus olhos contemplarão o Santo de Israel. Eles vão perceber que, lembra, toda essa destruição, tudo isso que está acontecendo com essas pessoas, não só com o povo de Israel, mas com o povo do mundo todo, tudo isso tem como objetivo chamar a atenção deles. Tem como objetivo acordá-los. Inclusive, C.S. Lewis uma vez disse em um dos seus livros, ele disse: Deus sussurra em nossos prazeres, fala em nossa consciência, mas grita em nossas dores. É o seu megafone para despertar um mundo surdo. Ou seja, podemos ignorar o prazer, podemos ignorar Deus falando conosco calmamente, porém a dor não pode ser ignorada. E, sem dúvida, a dor, como megafone de Deus, é um instrumento assustador. Pode acabar levando a uma rebelião ainda maior e sem volta, mas dá a única oportunidade para um homem mau se redimir. Remove o véu, planta a bandeira da verdade dentro da fortaleza da alma rebelde. E é isso que o profeta Isaías está dizendo, e é isso que C.S. Lewis, o profeta dos tempos modernos, tinha dito. É isso que Isaías diz também, que o castigo de Deus tem sempre como objetivo final retornarmos a Ele. Porque naquele dia o homem se voltará para o seu Criador. Seus olhos contemplarão o Santo de Israel. Já não se voltará para os altares, obras de suas mãos, nem contemplará as estelas e cipos que seus próprios dedos fabricaram. Naqueles dias eles vão se voltar para Deus porque a voz dele falou alto o suficiente através do sofrimento. Sua voz foi alto o suficiente em meio à dor para que eles pudessem parar e ouvir. E essa será a minha oração hoje. Senhor, não precisa me fazer sofrer para que eu te ouça, mas mesmo em meio à dor, me ajude a te ouvir, Senhor Deus. Essa é a nossa oração, né? Tipo, Senhor, sim, se eu puder ouvir sua voz sem precisar sentir dor para isso, ótimo, incrível. Me permita retornar a ti. Permita que eu me arrependa do que eu preciso me arrepender e, por favor, me aceite de volta. Porém, se a dor for necessária, se o sofrimento for necessário, se permitires que a justiça ou mesmo o mal aconteça em minha vida, me ajude a ouvir a tua voz em meio a essa dor. Quando a tempestade chegar, Senhor, me ajude a enxergar o teu rosto em meio a ela. Se ela chegar e eu estiver prestes a me afogar, Senhor, me ajude a encontrar o teu coração em meio a essa dor. Essa é a nossa oração. É a oração que eu rezo por você e, por favor, rezem uns pelos outros. E para mim também, eu preciso muito das suas orações. Então, por favor, continuem rezando por mim, porque essa é uma longa jornada, mas estamos nela juntos. E assim, cada um de nós, cada pessoa que está ouvindo isso, cada um de nós está passando por alguma coisa, cada um de nós está enfrentando algum tipo de batalha, cada um de nós está enfrentando algum tipo de inimigo, algum tipo de obstáculo que não podemos enfrentar sozinhos, não conseguimos enfrentar sozinhos. E por isso vamos rezar uns pelos outros e vamos continuar firmes. Nos veremos em breve. Talvez amanhã. É isso que eu espero. Meu nome é Padre Mike e eu mal posso esperar para te ver amanhã. Deus abençoe.